Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Doméstico Nakanojo. Esse é o capítulo mais recente, o capítulo de número 241. Um capítulo que é para a alegria de várias pessoas, para a minha alegria pessoal e para a tristeza de muitos também, porque vemos que Tachibana Hina finalmente está parando de se enganar e vai voltar para a obra agora como parte do triângulo amoroso. Isso foi muito importante pelo fato do que finalmente a Hina está parando de mentir para si mesma, está parando de se enganar, ela está sendo sincera, honesta com seus sentimentos. Ela não pode mais ficar se machucando, se enganando. Afinal, ela quer estar ao lado do Natsu não como uma irmã, não como uma pessoa que vai apoiar a vida inteira, e sim como uma pessoa que irá apoiá-lo pela vida inteira como namorada, como mulher. Então a gente vê esse lado, esse sentimento da Hina nesse capítulo. Finalmente a gente viu que ela não vai mais ficar mentindo para si, ela vai voltar, ela vai confessar seu sentimento, e se o Natsu aceitar, eles vão viver felizes, não sabemos por quanto tempo. Mas eu tô muito feliz por conta não só, digamos que, da possível volta do chip, mas eu tô feliz pela Hina em si ter sido honesta consigo mesma. Eu acho que mais do que tudo, o mais importante é quando você é honesto consigo. Então, ter visto a Hina realmente mostrar seus verdadeiros sentimentos foi muito importante, e eu particularmente fiquei feliz porque a gente vê que isso vai ser um amadurecimento, vai ser um crescimento para ela. Independente se ela vai ficar com o Natsu ou não, isso vai servir para que ela cresça. Então, mais do que tudo, eu não me importo muito com o chip, eu me importo pela felicidade da personagem, que é minha waifu da obra. Vocês sabem, em vários vídeos que eu já falei, na minha opinião, a Hina é a best girl da obra, e isso é um fato que eu não vou mudar. Eu gosto e prefiro ela, então eu quero muito que ela fique feliz, e se ela quer ficar feliz com o Natsu, é claro que eu vou torcer para esse chip. Mas eu tô muito feliz, eu fiquei muito contente pelo capítulo em questão, não só pela parte, digamos que, do romance. Foi como eu falei, eu priorizo a felicidade da Hina, mas eu gostei que teve fanservice desde o começo. Eu gostei, digamos, da história que foi criada nesse capítulo, do navio que eles estão indo, no festival. Eu gostei do Seikun, que ele que foi, digamos, aquela chave, aquele coringa que fez com que a Hina realmente fosse sincera consigo mesma, porque pode não parecer, mas ele que uniu mais o Natsu e a Hina. Então eu acho que ele foi muito importante nesse capítulo, e fora que mostrou o Natsu o que ele ainda sente pela Hina, algo que foi muito interessante para quem shippa ainda mais o casal. Mas então, vou falar o que eu gostei, como é que foi, o que eu achei desse capítulo. Então vamos falar de Doméstico Nakanojo e seu capítulo de número 241, mais conhecido como Hina e Natsu, paz por uma noite. Bom, vamos começar falando do capítulo, como é que ele rolou, o que que teve. A gente viu que foi relacionado àquele convite lá que a Hina recebeu lá daquela amiga dela, que como ela iria para o exterior, ela ia fazer alguma viagem, ela não poderia participar de um jantar de um festival que teria em um navio. Então acontece que a Hina ficou com o convite, só que acontece que, digamos, é um convite para duas pessoas, não é somente para uma, pois é muito popular entre casais. Então vemos que acontece da Hina estar vendo qual yukata que ela usará, porque que ela não sabe, ela quer usar uma nova ou algo relacionado a isso, e vemos que a mãe dela tá ajudando. Então ela já está vestindo, e daí ela pergunta se ela deve usar roupa íntima, o sutiã ou não. E daí a mãe dela já falou: então, como você tem um big pai, eu acho melhor você usar. Então daí acontece que vemos que teve o fanservice ali da Hina, com a vestimenta, foi muito bonito. E daí a gente viu que acontece dela estar vestindo, e ela fala que vai com o Natsu nesse jantar, nesse festival, nesse Matsuri. E acontece que daí ela já começa a se justificar para a mãe dela. E a gente viu que a mãe dela já fala: você não precisa me convencer. E isso foi muito legal por conta que só a fala dela, você não precisa me convencer, a gente já pensa, você não precisa me dar respostas da sua vida, vocês dois já são adultos, já estão bem grandes, vocês têm suas decisões. É claro que eles são uma família, a gente sabe que 2 anos atrás não teria como, o Natsu ainda estava na Gakkou, ele estava prestes a se formar, então não tinha como essa relação acontecer, tanto que a gente viu que foi assim que aconteceu toda a tragédia do chip entre Hina e Natsu. E isso meio que foi um chip injustiçado por partes, por conta que era uma relação que ao olho da sociedade não poderia acontecer, então foi, infelizmente, ocorreu no término deles. Só que vemos que agora é bem diferente, o Natsu já tem 20 anos, ele já está crescido, isso é algo que eu ainda vou falar ao longo do vídeo, porque foi algo que o próprio Natsu pensou, que agora não é mais as mesmas coisas, ou seja, a Hina já está bem grande, ela pode tomar suas decisões, e a gente viu que a simples resposta da mãe dela, por mais que não seja algo que a gente possa ainda ter muitos detalhes, mas a gente já pode começar a ter umas interpretações, a gente já viu que ela comece a dar a entender que, tipo, se eles ficarem, se eles voltarem a ser um casal, ela já não vai reclamar como ela reclamaria há 2
2, 3 anos atrás, porque agora eles já são dois adultos, eles já são bem crescidinhos, eles têm suas próprias responsabilidades, então a Hina não precisa mais se preocupar em justificar com quem ela está indo e se é com o próprio Natsu, e isso foi muito legal. Do meu ponto de vista, eu achei muito bacana essa parte da mãe dela. É claro que a mãe dela falou numa resposta mais seca, né, mas a gente pode começar a pensar nisso, porque não foi meio que uma resposta negativa, tipo, você não precisa me convencer, algo relacionado a que você não precisa me contar se você não quiser, você não precisa ficar implorando, falando que, por favor, me deixe com o Natsu, você pode ir se você quiser, você nem precisa falar. Então foi muito legal ter visto isso da parte da mãe da Hina e da Rui. Eu acho que foi algo bem necessário para a obra, por conta que a gente sabe o papel que os pais deles tiveram logo quando eles souberam do relacionamento. E ver agora meio que a aprovação ou algo próximo disso, eu como fã estou gostando. Mas agora vamos falar da cena que foi o que aconteceu na história em si, né, nesse capítulo, que foi, digamos que o Matsuri deles. A gente vê que eles estão se divertindo, tem cena de fanservice que o Natsu tropeça e digamos que ele já cai abraçado na Hina. Daí a gente viu que eles dançam, eles bebem os drinks, eles se divertem, digamos, eles estão fazendo de tudo, só falta comer até. E acontece que realmente eles iriam viajar para um outro local, eu não lembro ao certo qual seria, por conta que quando eles iriam, o Natsu acabou esbarrando em uma criança, e essa criança estava com um sorvete, e tendo derrubado o sorvete de uma criança, meu querido, se prepare que você vai ouvir um choro. Então vemos que o garoto começa a chorar, berrar muito, porque é uma criança, né, tipo, perdeu o sorvete que tinha, é como se ele não pudesse comprar outro, e realmente vai que ele não podia, mas aí vemos que o Natsu rapidamente, ele corre, traz outro sorvete, a Hina daí ficou cuidando do garoto, o garoto bem inteligente já se agarrou nela, então ele tem bom gosto também, então vemos que o Natsu, ele tá com sorvete e trouxe um sorvete bem melhorado, bem diferente de antes, e vemos que o garoto começa a chupar, ele ficou todo normal, quieto de volta, e daí vemos que ele é uma Lost Child, afinal digamos que ele está longe dos pais, então vemos que eles levam para a equipe, como eu posso dizer, eu acho que é a equipe de crianças perdidas que se diz, mas vemos que o garoto rapidamente foge da equipe, tipo, ele seguiu o rastro da Hina e do Natsu rapidamente, tanto que ele se agarrou na Hina, tipo, ele não ia soltar, e daí vemos que ele conta que por mais que eles achem que a mãe dele tá preocupado, ela tava se divertindo com as amigas dela, então a gente percebe que nessa cena, o garoto ele tem pais desnaturados, literalmente, tipo, eu não posso usar outro termo, me desculpe, mas, tipo, são pais irresponsáveis, deixam o filho jogado e vão se divertir, não dão uma mínima pra criança, leva pra esse tipo de festival e deixa em qualquer canto, foi o que aconteceu, o garoto ficou perdido. Então meio que com a fala dele, que tipo, a mãe dele tá se divertindo, é como se ela nem estivesse procurando, ela nem tá preocupada. E vemos que o Natsu daí ele percebe que o garoto, ele não tem uma relação daí muito boa, tipo, a mãe não dá a mínima, ele ia ficar sem fazer nada, ia ficar, digamos que talvez daí a noite inteira lá com a equipe e nem ia poder se divertir. Então vemos que o Natsu daí decide ser um bom Oni-san. Seria isso, né? Mas no literal, digamos que no capítulo ele virou um pai realmente. Então vemos que ele levou a criança para se divertir junto da Hina. Então vemos que nessa parte em diante eles se tornaram por uma noite uma família completa. O fato mais engraçado foi que o Natsu não percebeu e nem a Hina que eles estavam parecendo ser pais da criança. Por conta do quê? A gente viu que a Hina meio que foi cantada, tava tendo uns problemas com outros caras. Porque a gente viu que o Seikun, o garotinho, ele queria ir no banheiro e o Natsu correu para levar ele. Então vemos que eles voltando, o garoto tá no colo do Natsu, tipo como se fosse um filho. Então Natsu perguntando se são shiriai, são conhecidos, amigos, se ela fala que não, a gente vê que os caras já vão embora na hora, por conta que essas pessoas que estavam incomodando perceberam que ela seria a mãe do garotinho, ou seja, a mulher do Natsu. Então foi muito engraçado isso, porque eles realmente pareceram ser pais. Então daí a gente viu que o garoto já fala, então vocês são meus novos pais e mães? Foi muito engraçado, porque o Natsu começou a pensar, a gente tá parecendo um casal mesmo? A Hina começou a ficar envergonhada, e quando o garoto fala isso, eles falam, não sejam baca, é claro que não, você já tem sua mãe e seu pai, a gente é um Oni-san, ou algo do tipo. Mas pra todo caso, foi bacana a cena, porque foi muito engraçada e divertida. Daí a gente viu que já então acontece que, digamos, os responsáveis pelo Matsuri avisam que eles irão passar pela Rainbow Ponte, ou seja, pela ponte arco-íris, uma ponte com luzes bem extravagantes, para se dizer, bem iluminada. E acontece que daí vemos que o Seikun, ele avisa para o Natsu e para a Hina, Ikitai, eu quero ver. E o Natsu já fala, Yoshi, Yoshi, a gente vai ver. Então, como está rodeado, cheio de pessoas em volta da área, o Natsu pergunta se ele consegue realmente ver. E vemos que daí o Natsu muda de posição, mesmo ele tendo falado, eu consigo. Ele tipo coloca numa posição que
fica melhor agradável, como digamos que um pai ou uma mãe colocaria o seu filho, sua filha. Então, ficando em volta do pescoço do Natsu, a gente viu que o garoto fica fascinado, porque ele consegue ver a ponte claramente, ele vê todas as luzes. E foi muito legal essa cena, porque nesse momento a gente viu o sorriso do Natsu em volta, digamos que vendo a beleza dessa ponte, e vemos o sorriso da Hina, e nessa parte começa o pensamento do Natsu sobre a Hina, e agora que a gente vai falar um pouco sobre isso. A cena em questão, para muitos não vai ter nada demais, vai ser até uma cena que muitos vão ficar até bravos, mas é uma cena que não tem como, é um fato que a maioria vai ficar feliz. Por conta que a gente vê que o Natsu, ele fala claramente que ele ainda se sente atraído pela Hina, que ele ainda sente que essa primeira paixão que ele teve ainda está viva, ainda está acesa em seu coração. Então foi simples, mas foi legal, pelo fato de que lembra o flashback de quando eles ainda estavam juntos e eles viram uma família como a que parecia eles serem nessa noite. Então foi legal que ele fala que seria legal se eles pudessem ser assim também. Então acontece que ele fala, ele já acabou, ele já se formou, então não é como antes, eles não estão mais limitados. Então é interessante se eles pudessem talvez voltar. Então esse pensamento do Natsu já mostrou que ele ainda tá apaixonado e que esse casal vai voltar. Então, na minha opinião, foi muito bom, foi uma cena que eu como fã, digamos que desse casal, gostei. Vocês sabem que todos os casais eu respeito e valorizo e gosto de Domestic Nakanojo, da obra em si, mas esse casal em especial eu gosto mais ainda por conta que eu gosto da Hina, então não tem como, eu sempre vou ficar feliz se ela ficar feliz com o Natsu. Para todo caso, gostei de ver por conta que mostra que foi um chip injustiçado no começo, por conta que, como eu falei, aos olhos da sociedade na época, esse chip não poderia acontecer, mas agora é diferente, o Natsu já tem Hatachi, ele já é um adulto, eles podem ficar juntos, então na minha opinião tá sendo bem legal ver que pode acontecer a volta de Hina e Natsu. Então acontece da parte do Seikun já acabar, por conta que eles estavam aproveitando a vista pela ponte, só que daí a mãe dele já aparece, digamos que horas depois, porque provavelmente o Natsu e a Hina ficaram um bom tempo com o garoto. Então vemos que foi isso, né? Tipo, ela chegou já falando, me desculpe, peço desculpas você também, porque você fugiu de mim, só foi eu tirar meus olhos que você desapareceu. Então a gente viu que é aquela desculpa lá de mãe irresponsável que não dá bola para a criança, e daí ainda quer culpar a própria criança por ter andado, ter se divertido. Então vemos que daí ele vai embora e acontece que o Natsu percebe que aquela face toda feliz que ele tava já está se mudando. E ele fala, keep smiling, continue sorrindo, certo? E daí ele lembra, ele vê pro Natsu e ele fala thanks, tipo, ele fala todo feliz, arigato. E foi muito bonito, que foi um sorriso bem sincero, bem alegre, tipo, muito obrigado por ter feito o que a minha mãe deveria ter feito, que era ter vindo comigo e se divertido. Foi, tipo, sem dúvidas, muito legal essa parte, porque o Natsu agiu como um pai, como um Oni-san, como um amigo para o garoto, e a gente viu que o garoto em si ficou muito feliz pela noite que passou com eles. Então foi divertida, essa parte eu gostei muito, acho que foi muito importante esse garotinho, tanto para a Hina, para o Natsu, para, digamos que, a construção da volta do casal. Então eu gostei muito e posso dizer que eu queria muito OVA desse capítulo, por conta que merecia uma OVA, seria legal. Muitos podem estar perguntando, ué, Haru, por que você não fala uma segunda temporada? Vocês sabem o que eu penso sobre o anime de Domestic Nakanojo, vocês sabem bem minha opinião sincera, que é meio conturbado, meio problemático, digamos que a obra em anime. Mas para todo caso, o OVA seria fiel, então eu queria desse festival que teve, desse capítulo em questão, porque foi bonitinho desde o começo até o final. Então vemos que após eles já terem meio que se despedido aí do Seikun daquela maneira, acontece que o evento já tá acabando. Então vemos que o Natsu já fala que já tá na hora deles irem para casa, e que foi uma ótima noite, afinal eles brincaram de pai e mãe. Então vemos que foi interessante, porque nesse momento a Hina começa a perceber seus sentimentos. Ela começa a pensar consigo mesma, ela lembra do anel que o Natsu deu para ela lembra de todos os tempos felizes que eles viveram juntos, ela lembra dessa noite, dessas memórias que ela vai guardar, dessas emoções novas que ela sentiu e que ela quer continuar tendo com o Natsu. Então, na frase de Hina para sua irmã mais nova, Gomene Rui, I still in love with Natsu, ou seja, eu ainda sou apaixonada pelo Natsu, foi a frase que tipo concluiu o capítulo e foi muito interessante. Como eu falei, a Hina, ela estava enganando-se a si mesma, ela estava mentindo para si, e isso não estava sendo bom para a personagem, a questão para ela, porque ela não estava conseguindo ser honesta, ela só estava machucando a si mesma e com o tempo ela só iria sofrer. Então, a partir desse momento, ela já acaba com isso, não importa se a Rui foi uma grande paixão do Natsu, ela vai tentar reconquistá-lo,
porque ela ainda tem sentimentos e ela não pode deixar mais isso guardado. Ela aguentou até o limite, mas agora está na vez dela de ajudar o Natsu, mas não mais como uma irmã. Ela está agora com os sentimentos reais, que são esses mesmos sentimentos desde o início, só que agora bem sérios, como uma pretendente, como uma pessoa que ama. Sem dúvidas, foi um dos capítulos mais importantes de Domestic Nakanojo, na minha opinião. Mas então, meu querido, minha querida Kohai, foi um ótimo capítulo para Domestic Nakanojo. Particularmente, eu gostei bastante desse capítulo, por tudo que teve em torno do Natsu, da Hina, ver que ambos ainda têm sentimentos um pelo outro, não é só a Hina. No mangá está mostrado que o Natsu ainda se sente atraído por ela, então não adianta aí o povo que shippa com as outras waifus da obra ficar nervoso só com a Hina, por conta que o próprio Natsu falou que ainda é apaixonado por ela, ou melhor dizendo, ainda é atraído. Atraído é bem diferente de apaixonado, devemos ressaltar isso também. Mas para todo caso, já é uma esperança aí para quem shippa também Natsu e Hina. Ele não tá apaixonado ainda, mas ele ainda tem meio que uma paixãozinha. Para todo caso, foi ótimo pelo fato de que a gente viu várias coisas em torno da Hina, mas antes de eu falar o que eu mais gostei dela, ou melhor, ressaltar, eu vou falar de uma parte interessante que foi a Ken CC se reinventando. O ressalto e destaco é o fato de que o ambiente foi diferente. E o que eu quero dizer com o ambiente? A gente lembra que vários animes, mangás, têm os seus chamados festivais. O próprio Domestic Nakanojo já teve vários festivais, foi cerca de 1 ou 2 que foi mostrado na obra em si. E a gente viu como é que foi. E acontece que é aquele estilo, barracas japoneses, fogos de artifício. E dessa vez foi diferente, para não se repetir, para não ser muito idêntico, a Kei Sensei colocou em um ambiente diferente, dentro de um navio. Ela colocou personagens que gerassem uma história, digamos que para o casal da obra. Então foi interessante tudo isso, porque não foi uma repetição, digamos que de um festival que ela já havia feito, digamos que no começo da obra. Foi um festival diferente e interessante e que a gente gostou. Então eu diria que foi isso que ela se reinventou e ela soube fazer. Então parabéns para a Kei Sensei, afinal não é à toa que ela conseguiu fazer que Domestic Nakanojo atingisse a marca de 1,5 milhão de cópias publicadas já vendidas. Então, sério, então, há dois fatos para se reafirmar e destacar, que o primeiro é que a Kei Sensei arrasa, ela consegue utilizar-se, digamos que de eventos que já ocorreram na obra, mas fazê-los de jeitos novos, algo que deve se destacar, não é qualquer mangaka, autor que consegue fazer isso, então eu fico muito feliz do jeito que ela fez esse capítulo, vou guardar com bastante carinho, e também devo levar pelo fato de que a obra está crescendo mundialmente, porque esse número deve ter sido direcionado para o público japonês, que consome, compra a obra original, só que devemos lembrar que há várias pessoas em torno do mundo que também compram a obra. Então eu fico muito feliz em ver que a obra cresce cada vez mais e atinge novas pessoas. Independente se você gosta de um casal ou não, é muito bom ver que você gosta da obra em si. Então eu fico muito feliz com isso. Para todo caso, meu querido e minha querida Kohai, acredito que eu falei o que aconteceu no capítulo, o que eu mais gostei. Reafirmo, a Hina merece todo o carinho do mundo, todo o respeito, porque ela não pode mais guardar esse sentimento para ela. Já estava machucando a si mesma, ela estava enganando-se. Então estava ficando bem sério isso. Ela não quer machucar sua irmã, mas ela também ama o Natsu e ainda vai reconquistá-lo, porque ela ainda sente uma paixão grande por ele, e isso é muito importante, digamos que para um amadurecimento, e eu espero grandes decisões dela nos próximos capítulos. Vai ser muito bom ver que ela não quer mais deixar esse amor e ela ainda quer correr atrás do Natsu. Foi muito importante, além da gente ver o que o Natsu pensa sobre ela. Mas uma coisa importante que eu já venho ressaltando e que eu ainda vou ressaltar, que eu ainda irei ressaltar talvez mais, ainda mais se for confirmado o próximo casal da obra, é que dependendo se Natsu e Hina voltarem, digamos, nesse momento, a gente já sabe qual vai ser o casal definitivo no final, porque, tipo, isso é bem óbvio daí de saber. Mas, pra todo caso, vamos esperar, que a gente ainda não sabe. A Kei Sensei não colocou volta de casal nenhum, mas se fosse uma opinião bem sincera minha, eu queria ver Natsu e Hina voltando quando Arui estivesse no Nippon, e não nesse momento que ela está no exterior, que ela está na América. Eu acho que vai ser mais perigoso para alguns chips, mas isso a gente conversa em outros vídeos, quando lançar os novos capítulos. Mas quero que você me diga o que você gostou, o que você achou, o que você pensa sobre a Hina, sobre o Natsu. E quero que você me fale, mais do que tudo, o mais importante é que eu quero que você me diga qual foi sua cena favorita desse capítulo. Mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio, para o próximo capítulo de Domestic Nakanojo? Para o próximo capítulo de Domestic Nakanojo, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos uma coisa bem interessante, que se chama Tachibana Hina.
Provavelmente ela vai falar com o Natsu, ela vai conversar seus sentimentos, ou ela planejará algo para reconquistá-lo. A gente não sabe o que será, mas eu sei que depois disso o Natsu provavelmente, talvez ele mostre que ele ainda tá interessado nela, porque a gente sabe que na obra em questão as waifus têm uma postura maior de falar seus sentimentos do que o protagonista, mas vai que dessa vez o Natsu toma partido, sendo que ele sempre foi o mais corajoso na relação dele e da Hina. Então pode ser que no próximo a gente veja algo em torno dele falando com a Hina ou dela falando com ele, já que na primeira vez foi ele que mostrou seu amor para ela, pode ser que agora ela mostre para ele. Então provavelmente a gente vai ver mais focado nela o próximo. Mas uma coisa que eu queria ver, eu mesmo, tipo, por conta que como eles estão focando na Hina, eu queria que voltassem também a focar, digamos que no protagonista voltando a escrever. Pois lembremos que a Hina foi uma das grandes inspirações para o Natsu escrever, então eu acredito que se tocassem nesse assunto de volta, já que eles estão desenvolvendo a Hina novamente na obra, seria legal. Então talvez próximo capítulo seria interessante o mentor do Natsu também reaparecer, ajudar ele, ou Kiriya Sensei, que é um personagem que faz tempo que não aparece. Bom, eu sei que isso como fã eu queria que tivesse na obra, mas o que a gente sabe que vai ter mesmo é o foco na Hina e no Natsu, provavelmente. Mas lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Doméstico Nakanojo. Mata na